Oi, gente, bom dia, tudo bem? Turminha, nós vamos falar hoje sobre a poluição do solo, tá? Vocês se lembram que nós falamos muito sobre poluição do ar? Nós falamos sobre aquecimento global, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, partículas em suspensão, inversão térmica. Tudo isso envolvia a poluição do ar. Agora nós vamos começar outra abordagem, que é a poluição do solo. E mais para frente, nós vamos ver a poluição da água. Tudo bem? Nós já vimos lá em poluição do ar que a palavra poluição, ela indica restos, resíduos. Quando esses resíduos, eles ficam em excesso, no caso no solo, e são capazes de alterar o equilíbrio do solo, eu tenho a poluição desse lugar. A poluição do solo, então, é o excesso de resíduos, de restos de coisas que alteram aquele equilíbrio. E falando em solo, turminha, esses restos são lixo, esgoto, agrotóxicos, fertilizantes, metais pesados e outros. Tudo isso polui muito o solo. Para a gente começar a entender um pouco mais sobre a poluição do solo e entender as causas da poluição do solo, nós temos que fazer uma abordagem interdisciplinar aqui. Nós temos que perceber que a ciência, ela tem que andar junto com a geografia. Por exemplo, agora, o Brasil, gente, é um país muito grande, de dimensões continentais. O que move a economia do Brasil é a agricultura e pecuária. A agricultura e pecuária poluem o solo, ou poluem o solo. A agricultura e pecuária são grandes causadores da destruição do solo. O que se planta no Brasil? Se planta soja em grande quantidade e se cria gado em grande quantidade. Então, para entender a poluição do solo e o que causa a poluição do solo, nós temos que entender que nós somos um país rural. Quer dizer que a economia do Brasil, ela é dada principalmente pela agricultura e pela pecuária. E são justamente a agricultura e pecuária, junto com a mineração, a indústria e o lixo, os grandes causadores da poluição do nosso território. O nosso solo, ele está sendo poluído por fertilizantes e por agrotóxicos vindo da agricultura e pecuária. O nosso solo está sendo compactado e pisoteado pelo excesso de gado criado para abastecer a população interna e também externa. A mineração acaba com a nossa terra, acaba com o solo e coloca no solo substâncias químicas extremamente tóxicas, chamadas de metais pesados. A indústria joga resíduo no solo. E o lixo, gente, o lixo é problema global. Quanto mais aumenta o número de seres humanos na Terra, mais aumenta a geração de lixo. Humano e lixo têm uma relação integral, uma relação muito forte. Humanos jogam lixo no solo, infelizmente. Então, as principais causas da poluição do solo estão aí. Todas essas causas de poluição advêm das atividades humanas. Sem humanos na Terra, sem poluição do solo, sem poluição do ar, sem poluição das águas. Mas nós estamos aqui, não é, gente? Então vamos entender como é que faz para pelo menos amenizar, diminuir essa poluição. Adiante. Turminha, vamos começar falando sobre a poluição que a agricultura causa, tá? A agricultura é plantação. O que mais se planta no Brasil? Soja. Para quê? Para ser exportada para a China e a China faz ração de porco com essa soja. A agricultura, gente, ela causa poluição e a destruição do solo, principalmente porque ela usa agrotóxicos. O nome já fala, tóxico, é o tóxico da agricultura, o tóxico do agro. Agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar as pragas. Os agrotóxicos nós conhecemos como pesticidas, fungicidas, inseticidas, moluscicidas. As pessoas
Os donos das plantações, eles não querem que as pragas destruam as plantações. Então, eles pulverizam agrotóxicos. Só que é tóxico só para praga? Não. O agrotóxico é tóxico para as pessoas, é tóxico para os animais, é tóxico para as abelhas que são polinizadoras, é tóxico para os animais do solo, é tóxico para todos, não só para a praga. Tudo bem? A indústria, ao invés de chamar de agrotóxico, ela chama de agroquímico ou defensivo agrícola. Defensivo agrícola, agroquímico é agrotóxico. Adiante. Então, turma, esses agrotóxicos que a indústria chama de defensivos agrícolas, nós conhecemos como inseticidas, fungicidas, os herbicidas. Os inseticidas matam os insetos, as pragas, insetos. Os fungicidas matam os fungos. Os herbicidas matam as ervas daninhas e assim por diante. Mas eles são grandes causadores de poluição. Por quê, gente? Porque eles acumulam no solo e eles eles destroem as pragas, mas também eliminam outras espécies. Então, ele é tóxico para as pragas, sim. Mas ele é tóxico para os passarinhos que estão na plantação, para as abelhas. Ele é tóxico para a minhoca que está lá ajudando a fertilizar o solo. Ele é tóxico para quem aplica, que são os seres humanos. Tá bom? Agrotóxicos, defensivos agrícolas e agroquímicos. Quem são as pragas da lavoura, né, gente? Os agrotóxicos, eles foram feitos para matar esses bichinhos aqui, ó, as pragas. As lagartas que comem as plantações, os piolhos de folha que comem as plantações, algumas mariposinhas, os ácaros, a tesourinha, a cochonilha, a aranha vermelha, mais uma cochonilha aqui, o trips. Todos esses animais, eles são pragas que podem ser mortos com agrotóxicos. E aí eu já quero falar do primeiro problema do agrotóxico. Turma, agrotóxico é um veneno, né? Quando eu pulverizo na plantação, eu vou matar essas pragas que estão aí. Só que nós sabemos que tem espécies que são resistentes aos venenos. Elas não morrem com os venenos. E aí, essas que não morrem com os venenos, elas vão se reproduzir. E os filhotes vão nascer tão fortes quanto os pais. Então, os agrotóxicos, eles ajudam a selecionar as pragas mais resistentes, as que são piores, as que custam mais para morrer. E aí, cada vez mais, será necessário um agrotóxico diferente para matar aquela praga que ficou resistente. Primeiro grande problema, agrotóxico ele produz pragas resistentes. Adiante. Nos seres humanos, os agrotóxicos, eles causam intoxicações alimentares e também problemas respiratórios. Para quem aplica, tá, gente? O homem responsável por pulverizar o veneno nas plantações, ele pode se intoxicar e ter problemas respiratórios por inalar essas substâncias feitas em laboratório, que são extremamente perigosas, extremamente nocivas. Além disso, os agrotóxicos, eles permanecem no solo e contaminam o ambiente. E, turma, quando o pulverizador vai jogar o agrotóxico na plantação, é claro que vai cair nas folhas e no caule, mas uma parte vai cair em cima do solo. E aquele agrotóxico vai ficar no solo, matando os organismos do solo. E nós sabemos que no solo existem seres importantíssimos chamados de decompositores, que são bactérias e fungos bons. E esses decompositores morrem com os agrotóxicos. Qual é o problema disso? Quem deixa o solo fértil são os decompositores. Então, o agrotóxico está ajudando a deixar o solo infértil. Segundo problema. O primeiro é que ele mata os micro-organismos bons. Segundo, é que ele mata os decompositores do solo, que também são micro-organismos bons, são eles que devolvem a fertilidade para o solo. Adiante. Outro grande problema é que quando chove, turma, aquele agrotóxico que foi pulverizado nas folhas vai ser lavado pela chuva e vai ser levado para os rios. Então, além de ter a poluição do solo, também polui os rios.
Aí vai começar a causar problema nos animais aquáticos. Choveu, lava os agrotóxicos que estão na folha, esse veneno vai parar nas águas. E o grande problema é chegar na água que a gente bebe, não é mesmo? Porque aí nós é que seremos prejudicados. Pra gente pensando em todas essas coisas. Adiante, tá? Os agrotóxicos são substâncias químicas que permanecem no solo por muitos anos, contaminando o meio ambiente. Então, por exemplo, o agricultor pulverizou agrotóxico no ano de 2015. Até o ano de 2020, aquele solo contém os agrotóxicos. E durante esses 5 anos, os agrotóxicos ficaram matando os seres vivos, deixando o solo cada vez mais infértil. E quando chove, esses agrotóxicos eles alcançam os mananciais. O que são os mananciais? As nascentes, tá? Além disso, eles têm efeito cumulativo. O que é isso, gente? Essas moléculas químicas, que são os agrotóxicos, elas entram na cadeia alimentar e vai passando de um ser para o outro e vai se acumulando no corpo dos seres vivos. Por isso que elas são chamadas de efeito cumulativo. E vai causando doenças nos animais, e nas plantas, e nos seres humanos, se isso chegar até a nossa mesa. Certo? Adiante. Vamos falar um pouquinho sobre a poluição por fertilizantes químicos. Turma, fertilizantes químicos são adubos produzidos em laboratório. Eu também chamo eles de adubos sintéticos. De cara, o ideal não é usar adubo sintético. O ideal para preservar o solo e a natureza é usar o adubo natural. O que é o adubo natural? Esterco de vaca, que é o cocô de vaca, esterco de frango, que é cocô de frango, resto de plantas em decomposição. Isso é o adubo natural, o bom, que não causa problema. Porém, de novo, como o Brasil ele é o país que mais produz grãos no mundo, não dá para ficar usando somente adubo natural. E aí, gente, os agricultores, eles lançam mão de usar esses fertilizantes químicos, esses adubos sintéticos feitos em laboratório. O mais famoso se chama NPK. Olha como é que vem no pacote. Aqui é um pacote de adubo sintético NPK. Aqui, ó, ele pode ser em pó ou pode ser assim em bolinhas, tá? Aqui é como esse adubo ele é visto. Por que NPK? São siglas. O N é do nitrogênio, o P é do fósforo e o K do potássio. Esses 3 elementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio, são muito necessários para o crescimento das plantas. Então, a maioria dos fertilizantes sintéticos é à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tudo bem, mas qual que é o problema, né? Qual é o tipo de poluição? O que eles fazem no solo? Turma, o problema é que esses fertilizantes químicos industrializados, eles aumentam a acidez do solo. Eles deixam o solo muito ácido. E, gente, solo ácido mata micro-organismos. Por exemplo, o vinagre. O vinagre, ele é usado para limpar a salada. Por quê? Porque ele é muito ácido. Tudo que é ácido corrói, mata. Se o fertilizante químico deixa o solo ácido, os micro-organismos do solo morrem. E qual é a importância deles mesmo? Lembra? Eles são decompositores. São esses micro-organismos que vão deixar o solo fértil. Então, olha que caminho mais estranho. O fertilizante é para deixar o solo fértil, mas ele mata os micro-organismos que deixam o solo naturalmente fértil. Então, você fertiliza o solo de forma totalmente sintética, industrial, química, nada natural. O resultado disso é que o solo, se tornando ácido, vai alterar o equilíbrio. Vai começar a matar seres vivos, a água não vai começar a ficar ali presente, por exemplo, e leva o solo a um fenômeno chamado de erosão. O solo fica destruído, seco, infértil. Como nessa imagem aqui, ó. Isso é um solo com erosão. Turma, observem bem esse solo. Ele passa uma ideia de fertilidade ou de infertilidade?
infertilidade, né? Isso é erosão do solo. Isso é o que os agrotóxicos e os fertilizantes provocam no solo. Um processo erosivo. E solo erosivo é difícil de recuperar. Isso aqui tá seco, isso aqui tá sem nutriente. Isso aí não vai crescer plantação pra gente comer depois. Certo? Adiante. Outro grande problema dos fertilizantes é que eles se misturam com a água, eles se dissolvem na água. Então, quando chove, assim como os agrotóxicos, os fertilizantes também vão parar lá dentro dos rios, dentro dos lagos. Ele pode se infiltrar, entrar da terra e chegar lá embaixo, no lençol freático, e nós sabemos que lençol freático é reserva de água potável, então existe a contaminação das águas potáveis lá do lençol freático, por exemplo, o aquífero Guarani, né? E, turma, outro problema é que como esses fertilizantes químicos, eles se misturam com a água, aí chove, aí a água vai lavar em cima do solo e vai levar esse fertilizante para o rio, para o lago, e vai causar um processo chamado eutrofização. Eutrofização. Olha o que é a eutrofização. Observe essas imagens. A água tá verde, não tá? Na sua opinião, esse verde aí é um bom sinal ou um mau sinal? Turma, com certeza esse verde aí é um mau sinal. O que esse verde indica? Olha aqui na mão da pessoa. Esse verde é muita alga. Cris, mas não tem que ter alga na água? Sim, mas nessa quantidade não, tá? Há um excesso de alga. E essas algas, ó, elas cresceram muito, por quê? Porque aquele adubo químico lá, ó, volta. O NPK é nutriente, a alga adora isso aqui é comida de alga. Então, quando a chuva lava a plantação e tira esse NPK, e esse NPK vai parar dentro das águas, as algas comem esse NPK e proliferam muito, e as águas ficam assim. Só, turma, que elas formam um tapete verde em cima da água, aí a luz do sol não entra, aí não acontece fotossíntese embaixo d'água, aí os animais morrem. Numa lagoa eutrofizada, num rio eutrofizado, falta oxigênio, porque essas algas fazem esse tapete verde, a luz do sol não penetra e a fotossíntese não acontece lá embaixo da água. Sem fotossíntese, sem oxigênio, não é mesmo? Então os seres morrem. Isso, gente, é um horror. Isso é poluição do solo que levou a poluir a água. Isso é o resultado de excesso de fertilizante que atinge os corpos d'água. Terrível, terrível. Quem conhece a Lagoa da Pampulha sabe que a água dela é assim, é verde. Lá é um ambiente eutrofizado, falta muito oxigênio naquela Lagoa da Pampulha. Que não é uma lagoa, é uma represa, mas isso é assunto para outro dia, tá bom? Adiante. Vamos falar um pouquinho sobre a poluição por metais pesados, mas eu vou dividir o vídeo aqui, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau!